Bom, a E-Star, ela tem um gerenciamento centralizado de todas as instâncias, tá? Para que facilite a vida do pessoal que está gerenciando seus clientes, né? Então, nesse portal, né, a gente chama isso de YCM, que é E-Star Central Management, né? Lá você consegue fazer toda a gestão, né, dos seus PABX, ok? Bom, cada um tem um ID, né, para iniciar essa sessão. Lá no portal da EAStar, você pode criar essas credenciais para que você acesse o portal de gerenciamento, bom, do seu PABX. E aí, ao clicar em iniciar a sessão, você entra aí na parte de gerenciamento ah, do PABX, ok? Nessa primeira parte, né, eu estou usando aqui uma das nossas centrais de gerenciamento, tá? Aqui você consegue ter um overview de tudo que você tem é, de PBX, né, executando naquele momento, né? Então, não tem nenhum parado, nenhum atualizando, nem iniciando, nem provisionando, né? Então, você consegue saber a quantidade e que todos estão em execução, tá? Nesse segundo quadrante, você consegue saber qual que é a firmware, né, que está os seus últimos, as suas centrais, né? Então, toda vez que a EAStar lança um recurso novo, lança-se um firmware novo, né? E a gente consegue controlar isso aqui através da parte é, da versão aqui do PABX, tá bom? E aqui você consegue saber quantos estão com alerta, quantos estão online, 100% aí da sua operação, ok? Bom, aqui na aba de minhas assinaturas é a quantidade de licenças que você tem comprado, né, disponível. Na verdade, temos 3.000 ao total, temos usado atualmente 2.976 e 24 disponível para uso aí para se eu criar uma instância, eu consigo colocar essas licenças, tá? A questão de canais, né? Então, eu estou aqui na AWS, né? Então, a versão Cloud Edition da EAStar, onde para cada licença tem um canal, né? Então, isso facilita e ajuda bastante aí o pessoal na hora de trabalhar e customizar um projeto para o cliente, tá? Então, para cada licença que eu tenho um canal, um para um, tá? No caso, tem clientes que não precisam, né, de usar tantos canais assim, então por isso que tem uma sobra aqui considerável aqui na nossa central de gerenciamento, ok? Mas poderia ter só 24 disponível se a gente colocasse um para todos, tá bom? Seguir na ordem, ok? A parte de gravação de chamadas, pelo Cloud Edition, né? Por padrão, quando você cria uma instância, ela já vem com 500 minutos, tá? Então, o cliente já ganha 500 minutos de storage ali de gravação. Se ele quiser colocar mais licenças, ele tem que contratar pacotes, né? Pacotes que são provisionados de 10.000 em 10.000, tá? Então, para cada pacote lá tem um certo valor que você contrata para você conseguir aplicando essa quantidade de minutos para os clientes, tá? E aí vai depender do que você vender para o cliente e a parte de storage é por minutos, né? Então, se esse cliente quer salvar por um mês, eu tenho que saber qual que é a média de minutos dele. Ah, ele gasta 2.000 minutos, então vou colocar 2.000 minutos para ele, entendeu? E aqui é bom que eu consigo, por exemplo, eu compro um pacote de 10.000 e eu aprisiono 1.000 minutos para um cliente, 2.000 minutos para outro, entendeu? Então, eu consigo fazer essa distribuição aí mediante a demanda desse cliente, ok? Outro mega diferencial é a questão da alta disponibilidade, né? Então, HA. A versão Cloud Edition já vem com HA, tá? Então, é, a alta disponibilidade aí, se caso acontecer alguma coisa com um servidor da AWS, né? Se acontecer alguma coisa no principal deles, o outro entra aí no secundário, assumindo toda a operação em questões de segundos, tá, ok? Aqui embaixo eu consigo ter um painel onde eu consigo ver a diferença, por exemplo, da quantidade de PABX que estão usando
a versão Enterprise, lembrando que a ESTAR tem 2 níveis ali principais, né, que é o Enterprise e Ultimate, a parte de licenciamento. A diferença entre as duas: o plano Ultimate tem integração com AD do Windows e videoconferência até 5 usuários, tá? A Enterprise não tem esses 2 recursos, tá? E os demais recursos, todos têm. Então, gravação, correio de voz, softphone, a Star não vende separado. Então, aquele cliente que compra 5 licenças e aquele que compra 1.000, vem com a mesma quantidade de recursos. A única diferença é, se ele pegar o plano Ultimate, ele vai ter integração com AD e videoconferência até 5 pessoas, ok? E aqui, nessa segundo quadrante, eu consigo saber a quantidade de usuários que estão usando o plano Enterprise e a quantidade de usuários que estão usando o plano Ultimate, ok? Então, você consegue ir agregando aí esses 2 tipos de licenciamento, ok? E aqui é uma licença de gerenciamento remoto, onde eu consigo controlar, lembrando que a ESTAR tem a versão Cloud Edition e a versão Software Edition, né? A Cloud Edition, que é a AWS pura, onde toda a gestão é pela própria ESTAR, né? Na parte de host. E a versão Software Edition, eles fornecem o software e eu aplico isso num servidor no meu data center ou no data center do cliente, tá? Então, para você conseguir gerenciar a versão Software Edition, existe uma licença de gerenciamento, né, que você aplica e você consegue acompanhar alguns PBX que estão no seu, né, no seu data center, no data center do cliente, ok? Bom, aqui é a parte dos meus dispositivos, que é focado mais na parte de Software Edition. Então, todos os meus clientes que eu tenho aqui, eu consigo trabalhar em cima da versão Software Edition nessa parte, nessa aba aqui. Mas o foco hoje é a Cloud Edition e depois a gente faz outro treinamento focado na parte de Software Edition, tá? A diferença não tem diferença praticamente, é só a questão que aí você tem que provisionar a máquina, né? Tem um nível maior de infraestrutura de redes, tá? Bom, nessa aba aqui, onde eu consigo criar minhas centrais, né? Então, em adicionar. Nessa aba aqui de cliente, eu posso criando aqui algumas conexões, por exemplo, das revendas, né? Os usuários. Também criando os acessos administrativos, né? Que vai ter um acesso administrador nos PABX que a gente vai criar aqui em cima. E aqui na parte de modelos de e-mail, esse é o primeiro e-mail que você recebe após a criação do seu, vou criar um PABX aqui para vocês verem, né? E nessa criação você recebe um e-mail de confirmação e ali, através desse e-mail, você pega o código e o e-mail de confirmação, tá bom? Esse e-mail você pode customizar aqui com a cara de vocês, se vocês quiserem, mas por padrão, eu sugiro não mexer, tá? Bom, vamos lá, vamos criar um PBX aqui nessa parte de adicionar um PBX, né? Então aqui eu posso colocar o nome do meu PBX. Deixa eu ver aqui se o zoom tá interessante, legal. Vou colocar aqui teste. Vou colocar aqui treinamento, PABX e aí Star, né? Aqui é o nome do PABX, que é como se fosse da empresa, ok? Então você pode colocar, por exemplo, PABX, vou dar um exemplo, Nestlé, né? Aqui na aba de extensão, você escolhe a quantidade de ramais que você quer colocar nesse PBX, né? Então, por exemplo, existe um mínimo, tá ok? Então, a versão Cloud Edition, se eu colocar 4, ele, ó, o valor inserido não deve ser menor que 5. Então, se eu for criar uma versão Cloud Edition, a partir de 5, ok? Então, vou colocar aqui 5 ramais, né? Aqui em cima, na parte do plano, eu escolho qual que é o plano que esse cliente vai utilizar. Então, se ele precisar de integração com a AD do Windows ou videoconferência, eu preciso considerar a versão Ultimate, tá? Se esse cliente não precisa da versão do Windows, eu considero a versão Enterprise, ok? Aqui a questão de chamadas simultâneas seria a questão dos canais, né? Então, você pode colocar assim, 1 para 1, né? Então, 5 extensões, 5 ramais, 5 chamadas simultâneas, ok? Aqui você pode considerar a questão de gravação, você pode colocar se ativado ou desativado, né? Então, por padrão, ele já vem aqui incluídos 500 minutos, ok? Você consegue alterar isso daqui, então eu já quero colocar 1.500, por exemplo, para esse cliente, então você consegue depois redimensionar se caso esse cliente precisar, tá bom? Aqui você escolhe a região que esse PBX vai ficar, vai usar aí os data centers, né? Então, existe vários data centers ao redor do globo, né? Então, nós escolhemos aqui
AWS Brasil, né? Onde vai ficar a região disso, né? Lembrando que agora, na parte de URL, né? Você pode escolher customizar uma URL para esse cliente. Então, é, às vezes esse cliente precisa. Lembrando que se eu colocar a primeira vez, tá? Essa URL, eu não consigo alterar, ok? Então, ou você coloca já o que vai ser o final dele, ou você vai ter que criar outro PBX, ok? Bom, eu vou colocar aqui treinamento IAStar. Não pode ter espaço, né? Porque vai ser treinamento iastar.ccm.iastarcloud.com, tá? E esse vai ser a URL do meu PBX, tá? Você escolhe qual que é a versão que você quer colocar para esse cliente. Então, normalmente a gente coloca a última versão, né? Ah, eu posso atribuir esse esse PBX que eu estou criando a um grupo, né? De PBX, né? Então a gente coloca aqui o end users, né? Clientes finais, ok? E aí você consegue ter às vezes tem muitos clientes que precisam criar POCs, né? Fazer testes. Então a gente cria aqui no formato demo para ele fazer degustação e eu coloco uma data de expiração aí para que essa demo não demore tanto, né? Então, você pode aqui personalizar, por exemplo, colocar até dia 10 de abril para que essa demo dure. Ou, se for uma licença já comercial, você já coloca aí a questão que ela vai ser comercialmente é, a assinatura dela, tá bom? Bom, vou colocar aqui demo, só para vocês terem um teste, ok? Aqui, informações de acesso à conta administrativa do PABX, ok? Então, eu tenho umas contas aqui, deixa eu ver qual que eu consigo colocar. Vou colocar essa daqui, onde a gente entra como C-Technology, né? E aí você coloca algumas permissões, por exemplo, permitir o upgrade do lado do PABX. Então, às vezes você colocou como demo, e aí lá no PABX eu consigo colocar habilitar a versão comercial, né? Isso é mais facilita a vida do cliente, tá? Permitir o uso de bate-papo interno, então você consegue o provisionamento, né? Então você consegue habilitar algumas opções aqui para o PBX, tá? Normalmente, até essa parte aqui é nova, lançou agora recentemente, né? É, esses dois itens, então você consegue também habilitar elas, ok? Bom, eu vou salvar, eu basicamente criei aqui a primeira etapa do meu PBX, tá? É, ele demora uns segundos até ficar tudo certo, maravilha. Criei meu PBX, né? Então, eu consigo ver aqui o status dele, né? Que ele está parado naquele momento, a capacidade dele, né? Licença Enterprise, né? Não tem nenhuma chamadas ativas, é uma demo, né? A URL desse PBX, né? A versão que ele está. Então aqui eu consigo saber alguns detalhes desse PBX, né? Então quantas ramais, quem foi o criador desse PBX, às vezes você tem uma equipe aí que faz toda a gestão, né? Informações é, desse cliente, né? Então, na parte administrativa, tá? E aí, se você precisa também, talvez, redimensionar a capacidade desse cliente, então você vem aqui e muda a quantidade de ramais, a quantidade de ligações, de gravações, né? Ativa ou desativa, então você consegue redimensionar, tá? Você consegue ver o plano de atualização, você consegue alterar a data de expiração dele, enviar um e-mail de ativação, né? Então, a princípio eu só criei aqui no meu portal, não tem nada ativado ainda, tá? E restaurar esse PBX ou apagar ele para que não fique aqui no meu portal, ok? Bom, a gente criou esse PBX, agora a gente precisa ativá-lo, né? Então eu clico aqui em iniciar PBX, tá? E aí, tem certeza que deseja, né, criar esse PBX? Confirmar, e ele vai me passar aqui para onde que ele vai mandar essa confirmação. Lembra que eu criei lá um eu coloquei o nosso e-mail de ativação, né? Então a gente usa uma conta suporte@ctechnology.com.br para ativar nossos PBX, ok? Bom, legal, confirmar. E aí eu consigo agora ativar esse PBX. Deixa eu pegar aqui, né?
pode ver que eu recebi aqui um e-mail, né, dessa central para eu ativar, tá? Deixa eu diminuir aqui para a gente ter uma visualização legal. Bom, lembra aquele e-mail automático que a gente manda, né, para os clientes? Aqui é o plano que a gente criou, tudo bonitinho, né? E aí, o código, né? Copia esse código, ok? Copia ele e clica no link, né? Clicando nesse link, ele vai pedir aí o código de ativação, ok? Aquele lá que eu copiei no e-mail, lembra? Acabei de copiar aqui o código de ativação e colei aqui no PBX para ativar ele, ok? Bom, vamos ativar. O código está ativo. Bom, agora a gente precisa fazer algumas definições aí desse sistema, tá? É, Você pode colocar o seu usuário de teste, então a gente coloca aqui technology, vou colocar aqui uma senha, por exemplo, sei lá, colocar 123 arroba, e aí star. Deixa eu ver se tem que colocar a letra maiúscula. Iastar, arroba 123, tá? Vou repetir, iastar, arroba 123. E aí você coloca o e-mail administrativo que vai acessar essa, essa instância, ok? Bom, aqui, número de celular você não precisa colocar, mas se quiser você pode colocar. E aí quem é o contato que está criando essas credenciais de administrador, tá? O método de notificação eu uso normalmente o endereço de e-mail, mas você pode usar aí a parte de ligar para o celular também, ok? Algumas informações de nível de notificação, aviso, alerta, informação, então, para a pessoa receber isso caso aconteça alguma coisa nesse PBX, né? E aí eu sigo em frente. Bom, aqui você escolhe qual que é o fuso horário que você vai trabalhar, né? Normalmente -3 aqui, no DST, cadê? Ok, coloca isso aqui. Você pode ativar ou ativar automático aqui o horário de verão, ok? Acho que a gente está sem horário de verão, se eu não me engano. Posso estar errado. O formato de exibição da data, então posso dia, mês e ano, né? Então, lá fora, normalmente é o mês, dia e ano, né? E aí o formato de exibição de hora de 24 horas, tá? Ou você pode colocar só 12 horas, ok? Próximo, eu acho que eu coloquei -2, né? Tem que ser -3. Deixa eu ver. -3, tá? Bom, fechou. Aqui é os prompts já elaborados em português, que o sistema já tem. Por exemplo, olá, você ligou para EA Star. Digite 1 para falar com a URA. Então, esses prompts básicos, né? Música de espera, toda essa questão já tem aí o pré-definido em português, ok? Vamos fazer o upload dele, então a gente procura aqui no nosso idioma, né? Que é português de Brasil, tá? Então, estou fazendo a importação. Ele demora alguns segundos, mas é bem rápido. Maravilha, terminou. E aí aqui eu só seleciono que eu vou usar o prompt brasileiro, ok? As linguagens de notificações, agora tem a possibilidade de fazer português Brasil, antes só tinha em inglês, né? E aí você pode nomear esse PBX, você coloca PBX, vou colocar aqui no caso treinamento, tá? Aqui você escolhe qual que vai ser a região que vai estar seleciona o país, né? Vizinho mais próximo para habilitar o tom de marcação, né? O tom de ocupado, o tom de toque para a sua região, ok? Ativar proteção, você pode colocar ou não de marcação internacional. Eu sugiro não ativar, porque senão vai entrar muito na questão de bloqueios aí para rotas internacionais, ok? Bom, basicamente, eu tenho um resumo agora de tudo que eu customizei do meu PBX, ok? E aqui ele tem a minha senha e as credenciais que eu criei, ok? Então, eu posso clicar aqui em reiniciar esse PBX que ele já está pronto. Está completa, reinicie o seu dispositivo para que a configuração tenha efeito. Tem certeza que deseja reiniciar agora? Sim, né? E aí ele demora 2 minutos, ok? Literalmente, para
fazer o reset desse PBX com as configurações que eu coloquei básicas, tá? Então, estou criando aqui a instâncias ainda, tá? A instância do PBX. Mas você viu, eu falei explicando, então demorou 20 minutos, né? Mas é muito rápido de você subir uma instância, a gente vende isso para os clientes, né? A facilidade e a agilidade, a dinâmica de eu conseguir criar uma central rapidamente para esse cliente. Então, se ele está com uma dor de barriga lá, a gente consegue sim subir uma instância imediata para esse cliente, colocar uma licença de demo, por exemplo, né? Ou colocar uma licença comercial para esse cliente já trabalhar, ok? Então, a gente não tem dificuldade nessa questão de subir um PABX ou não, ok? Bom, a gente tem que esperar aí, já está quase terminando, a metade da porcentagem, né? Então, já já a instância estará pronta, tá? Vamos aguardar. Após essa criação, né, esse reset que ele está reiniciando, a gente vai ter a possibilidade de entrar nas configurações do, do PABX, ok? Em si. Até que ele entra aqui na central de gerenciamento, né? Então você consegue acessar todas as URLs, é, todas as questões de alarme, sistema, tudo aqui na parte da central de gerenciamento você consegue ter uma visualização legal, ok? Vamos aguardar. 95%, olha que maravilha, muito rápido. 2 minutos, pronto, pronto. Estamos com o PABX pronto para a gente fazer as customizações, né? Lembra que eu tinha colocado uma senha administrativa, né? Então, se technology, né? E aí a senha, eu acho que eu coloquei essa daqui. Bom, vou iniciar a sessão, lembrando que estou como administrador. Esse primeiro acesso, eu tenho aqui algum acordo de dados, né, de proteção de dados. Então, você pode normalmente ler, né, ou basicamente clicar aqui em link concordo todos os requisitos acima, tá? Bom, vou confirmar. Legal. Estou dentro da minha central, né, do painel administrativo da solução. Nesse painel, é interessante que, né, esse primeiro item aqui, painel de controle, só quem é administrador, master, né, que tem essa administração que vocês criaram aqui, aquele login que vocês criaram, que vai ter esse acesso aqui, desse painel aqui rápido e prático, para vocês saberem o que está acontecendo dentro desse PABX, ok? Você pode dar esse acesso para o cliente ou você pode fazer o gerenciamento por você. Existem alguns níveis, algumas permissões que só nessa parte administrativa master que você consegue fazer, tá bom? Mesmo você aplicando um layout lá de administrador no usuário, ele não vai ter 100% do controle, mas são poucas coisas, tá? E eu vou comentar para vocês quais são essas coisas, ok? Bom, aqui, se eu tivesse uma chamada ativa, né, em tempo real, ela estaria trabalhando aqui e apareceria aqui que eu teria uma chamada ativa, né? Se tivesse duas, três ou várias, estaria aqui em tempo real mostrando para mim nesse painel de chamadas ativas. Então, eu tenho 5 ramais, né? Eu tenho um plano Enterprise, que vai vencer dia 10 do 4, que foi o que eu configurei lá na parte da demo, né? Aqui algumas informações de IPs bloqueados, se o backup está ligado ou não. Normalmente para demos, POCs, assim, eu não ativo o backup, né? Número de emergências ativados, né? E o quanto foi gravado dos 500 minutos, ok? Bom, aqui quantas extensões estão registradas, né? Então, ainda eu tenho 5 licenças, porém, não tem nenhuma registrada aqui, né? A gente vai registrar daqui a pouco, ok? Não tenho também nenhum tronco, né, disponível, registrado aqui, da parte da operadora, ok? E nenhuma sessão iniciada pelo celular, pelo desktop ou pela web, ok? E aí a tendência desse PBX na questão de alertas de eventos
ao longo das datas, ok? Bom, voltando aqui na parte de extensão, né, que é a parte principal, onde a gente começa a fazer toda a gestão do PBX. E aqui é onde você consegue criar seus usuários, né, os ramais, e aí você pode adicionar tanto em massa como unitariamente, né? Vou criar unitariamente para vocês terem uma ideia, né, de como a gente normalmente faz. É muito rápido, muito prático, né? Porém, eu vou passar por todos os itens, então vai acabar demorando um pouquinho mais, para vocês terem noção de todos os recursos que a IAStar pode ter, ok? Bom, nesse primeiro nome eu posso colocar aqui Rafael, né? Então, meu nome e sobrenome é Rafael Souza, né? Então, meu e-mail, vou colocar aqui rafael.souza@citechnology.com.br, tá? Posso colocar ou não o número de celular, 19988173398, né? E aqui a senha de usuário, né? Então, vou colocar aqui a mesma senha que eu coloquei para iniciar, não tem problema. O cargo, tá? Eu posso escolher colocar aqui ou não esse cargo, ok? Por exemplo, eu posso colocar aqui, eu sou Sales Director, né? E o item importantíssimo que só aparece nessa versão master é eu definir qual que é a função dessa licença. A função dessa licença vai ser só um ramal normal, né? Ou vai ser algum layout, né, de função. Eu vou explicar sobre a questão de layouts aqui na aba de função, né? Mas, por exemplo, eu posso ser um administrador, e aí lá dentro do meu ramal do PBX eu tenho uma aba aqui embaixo, acho que muitos já conhecem, eu consigo acessar rapidamente a parte administrativa é, do meu PBX. Então, é aqui nessa aba que você consegue definir os layouts do que o usuário vai ser. Ele vai ser um administrador do sistema, ele vai ser um supervisor, ele vai ser um operador, né, e assim por diante. E todos os layouts de permissões, né, o que cada um pode fazer aqui na aba de função. Eu vou chegar lá daqui a pouco, ok? Bom, aqui embaixo eu coloco o número do meu ramal, né? Então, posso colocar o número 1000, 5000, etc, né? O número do ID chamador, então que vai aparecer na tela do ramal do meu colega quando eu fazer uma chamada, né? E aí, no de registro, normalmente ele vem com um nome meio esquisito, mas a gente segue o padrão aqui, ó, do ramal. Então, se meu ramal é 1000, eu coloco 1000. Se for 5000, 1001, 1010, aqui eu coloco 1010, ok? E aqui a senha de registro para o aparelho IP, tá? Então, se eu quero definir a senha do meu aparelho IP, para eu me logar no aparelho IP, então é nessa aba aqui de senha de registro que eu coloco é, essa senha, ok? É, o IAStar você consegue colocar, registrar até 3 aparelhos IPs, ok? Por ramal. Então, às vezes tem aquele chefe que tem aquela empresa que tem 3 localidades, e aquela diretoria, por exemplo, que quer ter seu ramal nas 3 localidades, né? Na mesa dele. Então, você consegue aplicar essa opção aqui para essa pessoa registrar em até 3 aparelhos IPs, tá bom? Então, esse ramal só consegue registrar em telefones IPs, tá? Muita gente pergunta, Rafael, mas eu queria que eu me logasse aqui na minha web, no meu ramal, o fulano se logasse na máquina dele, no mesmo ramal, não dá, entendeu? Se eu me logar aqui e o outro se logar lá, o meu cai, entendeu? Então, é uma licença nomeada, não é uma licença concorrente, ok? Bom, eu tenho aqui o gerenciador de chamada de saída, então eu posso criar aqui regras para a chamada de saída. De emergência, né? Então, por exemplo, eu vou comentar aqui na parte de gerenciador de chamadas de saída, né? Que você cria ali a sua regra, por exemplo, 190, né? É, ou 153, né? Da Guarda Civil, 190 da Polícia, tem dos bombeiros, né? Então, você cria aqui as regras de saída para a chamada de emergência, ok? Bom, aqui na aba de presença, né? Você consegue ter inúmeras funcionalidades aqui, layouts para a questão de presença, né? Então, quando você estiver disponível, você quer que exibe alguma informação, né?
igual aquela do WhatsApp, né? Quando eu estou disponível, você consigo colocar uma informação ali rápida, né? Quando estou ausente, quando estou em viagem de negócios. Então, para cada item aqui, eu tenho um sub-layout, né? Então, disponível, quando eu estiver disponível, eu quero que aconteça o quê? Quando eu receber chamada, né? Então, quando eu receber chamada, vai cair sempre no meu ramal. Ou você pode colocar para que sempre caia no correio de voz, né? Então, quando eu tiver sem resposta, caia no correio de voz? Ou caia numa outra fila ou numa outra ramal? Então, sair de férias, por exemplo, eu quero que meu ramal é, caia todas as chamadas dele no ramal do amigo. Então, você consegue fazer essa gestão na parte administrativa. Mas, também, o usuário ele consegue fazer isso na parte do front-end dele lá, na parte de preferências, né? Ele consegue definir é, para onde vai ser direcionada as chamadas caso ele esteja de férias, ok? Bom, quando ocupado, meu ramal vai cair aonde? No corrente de voz, ou ele cair num transbordo aqui para outro lugar, né? Ele volta para a fila, por exemplo. Então, aqui você consegue definir toda a questão de reencaminhamento de chamadas caso você não responda, ou não atenda, ou esteja ocupado, ok? Chamadas externas do mesmo jeito. Aqui é para chamadas internas, né? E aqui é para chamadas externas, tá? E aí você define como que você quer a regra de direcionamento é, de receber chamada, ok? Aqui é bem legal a estratégia do toque, então você consegue definir aí o que você quer que toque primeiro, né? Então eu quero que toque primeiro a extensão, né? Via web, e aí depois eu quero que toque segundamente o desktop, né? Então você consegue definir essas estratégias, tá? Toca primeiro em um e toca segundo no outro, tá? Então você consegue fazer essa gestão, ok? Aqui, qual que é o tempo máximo desse atendimento? Então, ele vai tentar chamar 30 segundos, por exemplo, né? No meu ramal, e depois disso ele vai redirecionar aqui para a gestão que eu coloquei, né? O encaminhamento de chamadas. Então, aqui é a quantidade de tempo que ele vai ficar tocando no meu ramal, ok? Aqui, olha que legal, eu consigo também tocar simultaneamente no número, né? No número, por exemplo, é, no meu número externo, né? Da minha operadora. Então, você consegue colocar aí para que, quando eu receber uma chamada, ele toque no meu número externo também, tá? É, notificações, né? Então, aceitar essas notificações que acontecer aqui no meu ramal. E aqui é uma alteração de estado do agente automática, né? Ele vai alterar quando a extensão mudar ali para o estado, por exemplo, login, né? Ele faz login, logout. Eu defino aqui o que vai acontecer se eu colocar, se eu iniciar a sessão, eu quero que inicie. Se eu trocar aqui minha sessão do agente, fazer login, ele vai iniciar a sessão, tá? No caso, são casos atípicos que a gente usa esse item, é mais voltado para a parte de call center que você faz a gestão, ok? Bom, para cada layout aqui, eu tenho uma configuração, tá? Então, quando estiver ausente, quando estiver em viagem de negócios, pós de almoço, fora do horário. Lembrando que eu não consigo customizar esses itens aqui, tá bom? Eles são estáticos, ok? Então, tende-se aí no futuro próximo a gente talvez até colocar mais opções aqui ou a possibilidade de editar, ok? Correio de voz para esse ramal, então você pode ativar ou não. Então, às vezes você não quer deixar um correio de voz ativo, né, para esses usuários. Ah, Você pode colocar aqui autenticação por PIN para ouvir esses correio de voz e colocar uma senha para ouvir esse correio de voz, né? E toda vez que você receber um correio de voz, você recebeu uma notificação no seu e-mail com anexo do correio de voz ou sem anexo, né? Ou não fazer nada, né? Ou não enviar nada. Então, enviar para onde, né? Enviar por e-mail do usuário. E olha que legal, consigo reproduzir a hora, a data e hora que eu recebi esse correio de voz, reproduzir o número que foi me ligado, né? Sei lá, 35006450, e reproduzir a duração dessa mensagem. Essa mensagem tem uma duração de 2 minutos, ok? Então, você consegue tudo configurar essas questões, ok? Saudações, então, por exemplo,
Quando você estiver disponível e cair no correio de voz, você não atender por algum motivo, você pode imputar aqui uma gravação ou você pode gravar você pode selecionar aqui, ó, uma saudação, né? Ou você pode gravar um áudio imediatamente com a sua voz é, e colocar aqui esse áudio para o correio de voz. Olá, meu nome é Rafael. Deixa uma mensagem, pois estou ocupado. Entendeu? Então, vou colocar aqui correio de voz do Rafael. Eu acho que não pode colocar correio Rafael, tem que ser tudo junto. E aí, eu seleciono a extensão que eu quero fazer essa gestão. No caso, como eu não tenho nenhuma extensão gravada ali ainda, porque eu não cliquei em salvar, mas depois que eu salvar, eu vou ter essa possibilidade de gravar um áudio imediatamente aqui com a minha voz, ok? Bom, para todos os padrões aqui do correio de voz, a saudação, né? Você pode gravar aqui um áudio diferente, ok? Bom, vamos para a aba de funcionalidades, né? Onde aqui eu consigo ter uma visão de muitas coisas, muitos itens legais aqui na aba de funcionalidades, tá? Por exemplo, notificações de senha alterada ou não, né? De chamada não atendida. Então, toda vez que o meu ramal fica habilitado essa opção, né? Toda vez que eu perco uma chamada, eu recebo um e-mail notificando que eu perdi uma chamada e qual que é o número chamador que foi mencionado, ok? Aqui na aba de gravação de chamadas, eu quero, por exemplo, permitir ou não se a pessoa pode ou não desabilitar ou colocar em pausa a opção de gravação, né? Por padrão, se você coloca lá para todo mundo ser gravado, né? E aí, por exemplo, existem operações de call center que o supervisor libera para que o agente não grave aquele momento da conversa. Então, aqui você pode colocar para esse agente pausar e retomar, iniciar, pausar, retomar a qualquer momento, né? Por padrão, ele já fica aqui sem permissão, ninguém consegue desabilitar o item gravação das chamadas, tá? Então, é, varia de operação para operação aí, do jeito que eles trabalham, tá? Essa opção de chamar aqui é bem interessante, né? Por quê? Lembra que você consegue acessar seu ramal pelo computador, pela web, pelo desktop, pelo aparelho IP, né? Tudo isso é seu ramal. Só que, às vezes, é chato. Você recebe uma chamada, né? E você recusa no softphone da web, mas você está com o seu softphone é, instalado na máquina, logado. E ele vai continuar chamando, ele chama todos ao mesmo tempo, né? E ele vai continuar chamando em todos, né? Então, às vezes, você recusa da web, mas está chamando da desktop e está chamando do softphone do celular, e aí vira aquele caos, né? Então, você consegue colocar a opção para que, quando eu estiver ocupado, todos os meus terminais estarão ocupados. Se eu colocar como ocupado aqui na web, todos os meus vai estar ocupados. E se eu rejeitar aqui na web, todos os meus pontos, todos os meus dispositivos vai rejeitar do mesmo jeito. Então não vai ficar tocando um lá, um aqui, outro lá, tá? Então é, tem essa opção aqui de você flegar para que eu declinei de uma chamada aqui no softphone da web, o desktop também declina, né? Ele não vai continuar tocando, ok? Bom, isso aqui é bem legal, troca automática de presença por condição de horário. Então, deu o horário de trabalho, né? Vou explicar depois a parte de horários de trabalho aqui. Então, se você colocou por definição das 8 às 5, passou desse horário, eu quero que fica desativado ou ausente, né? Então, você consegue já colocar essas configurações. Eu coloquei horário de pausa, eu quero que ele fique desativado, por exemplo, ou disponível, indisponível, pausa de almoço. Então, para cada definição aqui de condição de horário, se você alterar, o sistema ele vai seguir a regra que você pré-definir aqui. Então, se é feriado, automaticamente o meu sistema já vai colocar meu, meu ramal como ausente, por exemplo, né? Então, você consegue colocar essas opções, tá? Permitir ser monitorado. Então, tem uma opção da EA-Star, que você clica com o botão direito lá em cima da chamada, que você consegue fazer a monitoria dessa chamada. Desde um sussurro da chamada, desde é, de um monitoramento, né?
desde entrar nessa gravação, né, e virar uma conferência, você consegue ter toda essa gestão aí. E aí, se você colocar que a pessoa pode ser monitorada, você habilita essa opção. Você pode desabilitar essa opção aqui é, dentro do PABX para que essa pessoa não possa ser monitorada. Por exemplo, um ramal de um presidente, às vezes ele não quer ser monitorado as chamadas que ele faz, tá bom? Ou principalmente compliance, né? Aqueles departamentos que são sigilosos, ok? O IESR também tem a parte de chefe secretária. Então, é bem interessante essa opção, né, do chefe secretária. Lançou aí faz, sei lá, 6 meses, um ano. É, e você consegue definir aí quantidade de secretárias, mais do que uma, né? Então, você pode selecionar um grupo de secretárias ou apenas uma, né? E aí aqui você consegue definir quem vai ser a chefe secretária desse ramal, né? Então, e definir também se é para todas as chamadas, se é só para internas ou para chamadas externas, tá? Então, recursos aí para o pessoal, para a presidência, diretoria que não quer receber uma chamada direta e que quer passar pela recepcionista, pela secretária dele, tá bom? Então, é bem interessante esse recurso, tá bom? Bom, aqui na parte de gerência de chamadas baseado no ID do chamador, né? Então, por padrão, todas as chamadas recebidas têm permissão para chegar ao ramal, né? Então, direcionamento, transferências, né? Se eu colocar alguma regra, né, de tratamento dessas chamadas, para que evite de chegar, por exemplo, chamadas de spam, né? E chegue no meu ramal, você consegue colocar esse tipo de regra, né? Usuário que deseja aceitar chamadas de um número específico, por exemplo, né? Então, toda vez que chegar chamadas do número tal, eu quero que caia no meu ramal, ou quero que caia sempre no ramal do fulano. Então, você consegue gerenciar essas chamadas aí baseado no número que está entrando, ok? Esse recurso aqui de pop-up URL é bem legal, né? Eu gosto bastante, a gente já usou em vários clientes quando precisa fazer integração com CRMs, né? Então, lembrando que eu só tenho dois tipos de variáveis, né? Que é através do número, né? O caller ID e através do nome, tá? Então, se eu habilito essa opção, né? Eu consigo colocar uma URL, né? Ele tem até um exemplo de URL aqui, onde essa URL é do meu CRM, por exemplo. Tem que ser um CRM web de preferência, né, para ele ter um tipo de URL lá em cima, onde chegando uma chamada, qual que é o tipo de comunicação que eu quero que ele abra um pop-up, né, ele abra uma nova guia para quando eu receber uma chamada de entrada ou uma chamada interna, né? Então, você consegue habilitar aí essa opção de abrir um pop-up da chamada quando eu receber chamadas aí externas, ok? E também, quando que o meu CRM vai abrir, né? Ao tocar, então se só está tocando ainda sem eu atender, ele já está abrindo, ou após atendido, ou o fim da chamada, né? Então, por exemplo, você pode colocar um classificador aqui, né, nesse fim da chamada. Então, terminou a chamada, eu abro um classificador ali e habilito, por exemplo, se essa chamada foi para atendimento comercial, né? Então, você consegue selecionar a opção do evento que você quer que abra o seu CRM, né? Se é autocar, se é atendido, depois que você atendeu, ele vai abrir um CRM, o seu após a finalização dessa chamada, ok? Ah, deixa eu desabilitar aqui, porque senão depois não consigo salvar. Bom, outro recurso que é muito legal, né? É a parte de integração com dispositivos de porta, o porteiro eletrônico, né? Então, hoje está homologado pela EA Star o Hikvision, tá? Tem uma versão lá, depois vocês podem procurar no portal deles ou no site mesmo, a versão desse porteiro eletrônico. Ele já tem uma câmera, tá? Dentro desse porteiro. E aí, se a pessoa clica, né? Ali chama esse porteiro eletrônico. ah, Quem vai receber isso, você consegue conectar aqui direto dentro do PABX, né? E aí você recebe isso como se fosse uma chamada. Só que por ele ter câmera, a gente consegue habilitar a opção de vídeo, né? Então, a pessoa, a recepcionista que vai abrir esse porteiro, né? Que vai abrir essa porta, ela consegue visualizar quem é a pessoa ali, ah, durante o atendimento, né?
na verdade, antes de abrir a porta. Então, ela pode ter essa pré-visualização de quem está naquele portão, tá bom? Bom, hot desking é um recurso que permite que os usuários do ramal façam login temporariamente, tá? Em um telefone de mesa, por exemplo, de sala de reunião. Eu cheguei aqui na minha sala de reunião, eu quero me logar com o meu ramal e eu coloco um PIN, né, do meu ramal para acessar esse aparelho rapidamente, tá? E aí, depois de X horas, ele vai desabilitar e voltar no ramal pré-definido dele aqui de sala de reunião, por exemplo, né? Então, o telefone pode ser compartilhado, por exemplo, com todo mundo, né? Então, eu cheguei aqui na baia de atendimento, eu vou, coloco o meu ramal e uma senha e pronto. Habilitou aqui meu ramal e aí deu o horário. Se eu não desloguei, o próprio sistema já desloga automaticamente, tá bom? Bom, na aba de avançadas, né, você tem aqui as notificações de quando esse ramal foi alterado ou não, né, de chamadas não atendidas. Não, opa, avançadas é aqui, perdão. Tá, eu que habilitei aqui não tá deixando eu ir para frente, né? Então, legal. Acho que agora eu consigo. Bom, as definições de modo DTMF, né? Normalmente a gente coloca esse protocolo, né? Tipo padrão e ativa essa opção para enviar os pacotes SIPs, né? Periodicamente para o equipamento SIP, somente do aparelho IP, tá bom? E o transporte que ele está usando, né? Então, o DP, TCP, TLS, tá? Então, por padrão, a gente usa o DP e esse modo DTMF aqui, tá bom? A parte de segurança, importantíssimo, né? Então, identificação do usuário SIP, né? Então, por padrão, o PBX permite que você registre os ramais ah, sem, sem limite de agente de usuário, né? Então, consigo registrar qualquer tipo de usuário aqui dentro da plataforma. Mas aí, se você quiser aumentar a segurança, né? Você pode restringir qual agente do usuário que tem essa permissão para registrar uma extensão, tá? Então você consegue restringir aí o IP dessa pessoa, né? Ou, na verdade, o próprio agente, né? Qual agente pode fazer o registro aqui na plataforma, tá? E também a questão de IPs, né? Então você consegue restringir aí, por padrão, o PBX já tem aí os seus registros sem limite de endereço de IP, né? Mas para aumentar ainda a segurança maior, você pode especificar qual IP ou seção de IP que tem permissão para registrar essa seção, tá? Então, são todos recursos que ajudam vocês a, a ter uma melhor segurança, tá bom? Só aparelhos que tiver, por exemplo, dentro da rede, né? Então, ou você só se logar quando você estiver dentro dessa rede. Então, você consegue colocar essas permissões, ok? Aqui eu consigo colocar restrições de chamadas, então desativar uma chamada de saída. Então, ah, esse usuário não pode fazer chamada de saída. Então, vem aqui e ativa essa opção. Muitos clientes, né, às vezes, pedem para que o usuário, eu tenho 10 a mais aqui, por exemplo. Só que 5 eu não quero que faça chamada de saída. Então, você consegue desativar para que esses 5 não receba chamada de saídas. Ou até mesmo, né, dá para usar essa opção, ou na aba de rotas de saída, né, eu vou comentar, você só não colocar a pessoa para fazer chamada de saída, que ela não vai conseguir fazer essas chamadas, tá? Desativar chamadas de saída fora do horário de trabalho. Isso aqui é super interessante, porque muitos clientes, muitos mesmos já perguntaram, Rafael, consigo restringir? Deu horário, a pessoa não faça chamadas de saída, né? Então você consegue sim desativar ou ativar essa opção para que ela não faça essas chamadas, tá? Permitir que a pessoa ah, faça a chamada de saída para chamadas internacionais, então aqui você consegue habilitar ou desabilitar. Na verdade, aqui, ó, desativar chamada de saída fora do horário. Por padrão, ele já é desativado, ok? É, porque eu acho que a tradução foi errada. Ó. Quando ativa as extensões, não consegue filtrar chamadas fora do horário. Então, traduziram errado, né? Ativar chamadas de saídas ou desativar, na verdade, tá certo mesmo.
para que a pessoa não faça chamadas fora do horário de trabalho, ok? Aqui existe um recurso que lá embaixo na aba de segurança que você faz essas restrições. Às vezes, por exemplo, eu tenho 50 ramais, mas eu quero colocar que só saia 5 chamadas por segundo, tá? Isso já dá uma restringida se, por exemplo, se por acaso alguém entrar na sua central e disparar chamadas, só vai conseguir fazer até 5, por exemplo, né? Se passar disso, o sistema já corta, tá? E delimitar, esse é um recurso bem legal, que é delimitar a quantidade de minutos que essa pessoa pode fazer de chamada de saída, tá? Então, no caso, a gente coloca seguir o sistema, porque o nosso sistema é ilimitado, né? Ou tem a opção ilimitada aqui também. Ou você pode delimitar que a pessoa só consiga fazer 60 minutos, né? Na verdade, 60 segundos é em segundos, então você consegue é, restringir aqui a quantidade de segundos que a pessoa pode executar a chamada de saída, tá bom? Permissões de rota de saída, então, se esse usuário está habilitado aqui na rota de saída para fazer chamada usando aquele tronco de saída, tá bom? Daí, isso aqui é uma configuração mais voltada aqui na parte de troncos e depois nas definições de chamadas, tá bom? Cliente Linkus, então, eu posso desabilitar para que esse usuário não acesse o seu ramal ah, pelo, pelo softphone do celular, né? Ou eu posso habilitar, tá? E aí eu posso colocar aqui o protocolo usado aí. Normalmente a gente usa esse daqui, se eu não me engano, dentro da questão de codecs, né? Do softphone, tá? Às vezes você quer bloquear que esse usuário não acesse o softphone pelo desktop, pela web, então você consegue restringir esse, esse usuário, ok? E o painel de operações é a parte focada, né? Eu gosto, na verdade, de falar de painel da telefonista, né? Onde você consegue acompanhar todas as chamadas em tempo real e saber qual que é o grupo que, na aba de grupos aqui de extensões, eu estou habilitado, né? Para que a recepcionista consiga monitorar as chamadas de entrada e saída e fazer os devidos redirecionamentos, tá bom? Se eu tivesse atribuído algum grupo aqui, ele estaria aqui. Por padrão, ele já está no default, né? Depois a gente altera aqui para vocês verem, tá bom? Bom, o que mais que a gente tem aqui? A aba de telefones, então eu consigo ativar aqui dentro da plataforma um telefone e provisionar ele automaticamente no sistema, então eu consigo selecionar, ou na verdade é mais focado aqui no autoaprovisionamento, né? Então na aba de contatos aqui eu subo um aparelho, né? Na verdade de provisionamento, né? E aí, como eu não salvei ainda essa instância, eu não consigo esse ramal, né? Essa extensão que eu estou criando, eu não salvei, só estou mostrando aqui todos os itens. Estou mostrando as opções que vocês têm, tá? É, eu não consigo atribuir aqui, mas depois que eu salvar, eu venho aqui e atribuo direto nessa instância, ou você pode provisionar aqui também do mesmo formato, ok? Teclas de função é um recurso interessante, então, se eu quero, por exemplo, colocar uma tecla fácil, né, por exemplo, de verificar o correio de voz, né, eu consigo colocar meu ramal, por exemplo, iniciar uma sessão, né, login, logout, de jeito bem prático, escolher aqui o agente que pode fazer isso, né, então, eu posso configurar essa definição. Como não tem nenhuma configurada ainda, eu vou deixar nada, senão ele vai deixar salvar. Só deixar só essa primeira aqui, só para vocês terem noção, tá? Bom, eu consigo adicionar mais teclas de função, né? Então, tem alguns recursos aqui que você consegue chefe secretária, reencaminhamento de chamadas automático. Então, eu já mostro onde é essa opção, ok? Bom, voltando aqui, então, coloquei o nome, sobrenome, e-mail, o perfil dessa pessoa, a senha, o cargo dela, o número do ramal dela, coloco a senha do aparelho IP, né? Eu salvo, tá? Bom, eu salvei, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu desativei a opção chamada de saída, né? Desativar a chamada de saída, por isso que. Pronto. Após eu salvar a criação, né, desse ramal, eu preciso aplicar, ok? Tem um botão aqui, ó, laranja, eu consigo aplicar tudo que eu fiz. Se eu só salvar e não aplicar, as modificações não serão aplicadas, ok? Bom, aqui você tem uma visão legal, a pessoa
eu criei o ramal, eu consigo mandar um e-mail de boas-vindas, né? Essa pessoa recebe lá no e-mail dela as credenciais, né? Então, ele manda aqui o e-mail de boas-vindas, né? Então, tá mandando aqui. Ele usa o próprio SMTP para mandar esses e-mails, ok? Bom, pode ver que aqui eu tenho uma visão rápida, né? De se ele é administrador, o ID dele. E aí, como eu não estou logado em nada, ele está tudo apagado. Quando eu estiver logado, pode ver que você consegue acompanhar aqui a visibilidade de qual device, qual dispositivo que ele está usando, tá bom? Aqui na aba de servidor Linux, né, você consegue pegar aqui e copiar o domínio dele, né, a porta, e o modelo de e-mail que ele vai receber ali com as credenciais do ramal dele, né, o QR Code, o acesso para acessar via web, ou via mobile ou desktop, para ele baixar o, o softphone dele na máquina, tá bom? Bom, ah, nessa aba aqui, eu acho que finalizou. Se eu precisar fazer alguma alteração, eu posso selecionar, eu posso dar 2 cliques ou posso clicar em editar, né? Eu normalmente dou 2 cliques, ele já abre aqui, altera a senha desse usuário e pronto, salvo. A pessoa já está com a senha alterada ali naquele momento, tá bom? Bom, correndo aqui, grupo de extensões, eu posso criar um grupo para que, por exemplo, veja o painel de operações, né? Então, no caso, eu posso clicar aqui, né, e definir quem será esse usuário que vai fazer parte do meu grupo e que eu possa monitorar, né? Então, eu jogaria aqui todos os usuários, né? Eu posso colocar um grupo geral, coloco todos os usuários, para que a recepcionista ela monitore essas chamadas, tá? E também, esses grupos aqui, depois lá no painel de operações, no lado direito, na coluna, depois eu mostro para vocês, você consegue separar bonitinho. Se você quiser, por exemplo, separar por departamentos, né, igual a aba de grupos aqui, você consegue deixar a mesma coisa aqui na aba de grupo de extensões, para que e colocar a permissão de secretária, né, quem for a secretária ou a recepcionista que vai trabalhar com essas chamadas, se ela vai ser usuária ou se ela vai ser gerente, né? O que significa? Se ela for gerente desse grupo, por exemplo, ela vai conseguir transferir as chamadas, monitorar, né? Então, por padrão, já existe um layout pronto de usuário e de gerente. Ou você pode personalizar, ó. Se você clicar na aba personalizar, você consegue personalizar uma nova permissão para essa pessoa, para essa recepcionista. Eu quero que ela redirecione, transfira e puxe, né? Só que eu não quero que ela sussurre, que ela fique monitorando as chamadas do pessoal. Então, rotear chamadas, né? Alterar os horários, etc. Então, você pode criar um layout aí para que essa recepcionista tome conta desse grupo, tá ok? Então, vou deixar aqui como gerente, né? Pode ver que ele muda até a carinha que ele fica gerente, tá? E aí as permissões, né, desse grupo você pode criar ali ou mexer aqui na aba de permissões do grupo do que já tem pré-setado. Então, o gerente, ele pode fazer até isso, né? Da fila, tô falando, tá? Eu tô o gerente do grupo aqui, que tem a permissão de eu monitorar todas as chamadas que estão ali, a telefonista, literalmente, tá ok? Bom, ahn, vou clicar em salvar e aplicar, né? Então, a partir desse momento, como eu sou o gerente aqui dessa fila, lá no meu ramal, ele vai aparecer a opção do painel de operações, ok? Se eu for só um usuário normal, esse usuário não vai ver a opção do painel de operações, ok? Permissões. É um item muito legal, muito interessante. Recentemente a Yestar lançou visibilidade de menu, então lembra lá no painel, no front ali do usuário, eu tenho a opção extensão, eu tenho a opção contatos, chat, videoconferência, preferências, gravação, correio de voz. Às vezes aquilo ali fica muito poluído, né? Então você consegue colocar uma regra para que o usuário X, né? Você pode selecionar aqui um grupo ou colocar default para todos os usuários, ou um usuário é, separado. No caso, você pode colocar aqui o meu usuário, né? Para ele não ver, por exemplo, permitir o uso ou não permitir o uso, e eu não quero que ele veja a opção contatos, ele não quer que ele veja a
a opção chat, eu não quero que ele veja videoconferência, conferência, entendeu? Eu vou deixar bem clean ali o ramal dele para que ele só faça ligação, né? Não tenha nenhuma opção. Então você consegue habilitar ou desabilitar essa opção da galera e clicar aqui em salvar. Nesse caso aqui é diferente, se eu colocar aqui em salvar, por incrível que pareça, ele não aparece aqui a parte de aplicar, ok? Bom, e aí se eu precisar excluir, né, eu venho aqui e excluo para que o meu ramal volte ao normal e veja todas as possibilidades, tá? Visibilidade da extensão, então eu não quero que o ramal A veja o ramal B, né? Então você pode colocar aqui uma regra que o ramal A da filial A não veja o ramal da portaria B, por exemplo. Eu posso colocar isso, tá? Visibilidade de contato, então se eu subir importar uma lista de contatos ou integrar com o CRM ali a parte de sincronização de contatos, eu não quero que a equipe ou fulano, ciclano visualize a aba de contatos, né? Então, ou na verdade os contatos que estão ali importados ali numa lista, tá bom? E configurações de preferências, o que a pessoa pode fazer, reencaminhar a chamada, se ela pode fazer um ID, se ela recebe uma notificação ou não, visualizar o estacionamento dela. Então, toda a questão de regras de preferências, né? Eu consigo aqui permitir a edição, né? Desses itens ou não. Então, basicamente, trocar as condições de trabalho, habilitar chefe secretário. Então, você consegue limitar aqui o que cada um pode fazer, tá bom? Bom, a parte de troncos aqui é onde eu faço toda a questão, a gestão ou o entroncamento, né, a autenticação ah, da operadora, né? Lembrando que, se for uma operadora analógica digital, R1, R2, né, ah, eu preciso colocar um gateway para conversar com o nosso PBX, que é cloud, tá? Se for uma operadora SIP pura, né, as operadoras que já tem no mercado, Direct-Call, Datorá, BRDID, que mais? Netfone, né? Tem outras inúmeras operadoras SIPs aí no mercado. Autenticação rápida e prática aqui no sistema, tá? Então, basicamente, eu coloco o nome dessa autenticação. Existem operadoras que o tronco já permite fazer entrada e saída. Existem operadoras que eu tenho que registrar um tronco de entrada e um tronco de saída. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Direct Call, vai. Não, vou colocar aqui entrada é, 3500-6450, tá? Por exemplo, né? Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não posso ter espaço, tá? Bom, eu coloco aqui, eu coloco se esse tronco está ativado ou desativado, né? E aí, ah, aqui na parte das operadoras, né? Dos países, se você selecionar a opção Brasil, eles têm uma operadora homologada que é a Direct Call, né? Mas nem sempre todos os clientes, ou a gente quase também não usa Direct Call. Então eu deixo aqui a opção geral. E aí eu estou habilitado a colocar qualquer tipo de operador aqui para funcionar, ok? Aqui dentro eu tenho algumas opções de tronco de registro, né? Então o tronco de registro SIP, onde eu consigo fazer isso de um jeito bem rápido, né? Onde eu coloco o transporte, ah, o IP dessa linha minha, a porta dessa operadora, o domínio dela, né? Normalmente é o mesmo, né? O IP do domínio e do host. E o nome de usuário, na verdade é o número, né? Então, 55, 19, 3500, 6450, né? Por exemplo, se eu tiver um IP aqui, 189.60.60.75, por exemplo, né? Então, copio esse domínio aqui, né? Aí eu devo ter uma senha, por exemplo, desse número, né? Vou colocar aqui star 123, que isso daí, essa senha, esse domínio, esse IP, você pega lá na operadora, né? Ele mesmo fornece. E o nome de autenticação também, né? Ah, é, segue a regra aqui da parte de cima, ok? Bom, você pode colocar, tem operadores que pedem o proxy de saída, né? Um IP, alguma restrição, né? Então você consegue habilitar ele aqui e colocar a porta e o IP, tá bom? Bom, eu fazendo isso, eu preciso, se eu usar, por exemplo, esse tronco registro, eu preciso copiar esse número e colocar aqui na aba de DIDs, né? Então ele, deixa eu ver, tem que colocar o nome, né? Teste. Senão eu não consigo salvar, tá? Então eu adiciono um DID, né? Que é o número que eu estou
configurando aqui. E aí, eu confirmei, eu venho aqui em básico e salvo, tá? Que já tá existe, né? Então, vou colocar outro número. Deixa eu ver se eu consigo salvar agora. Ixi, já. Alguém já tá usando esse número aqui. Ah, vou inventar um número aqui. Deixa eu ver se agora dá. Foi. E aí, eu cliquei em aplicar, né? Como eu criei uma coisa nada a ver, ele vai ficar registrando, tá? Se fosse um número oficial, ele ficaria aqui ativo, ficaria azul, verdinho aqui, ativado, ok? Então, é basicamente assim que você cria um tronco aqui, usando qualquer tipo de operador. Mas existem outras formas, né? Eu vou apagar esse tronco aqui. Existem outras formas, por exemplo, aqui na aba de tipos de troncos de registro, né? Então, eu tenho baseado em DID, né? Pode ver que ele muda a configuração aqui, né? É, então, você consegue, por exemplo, a operadora SIP, ela roteia chamadas com base no número DID que você colocar, né? O DDR. Esse tipo de tronco requer pelo menos um número DID, né? Então, coloca o host, a porta, né? E o mesmo domínio aqui, às vezes varia de operadora para operadora, às vezes é o mesmo, às vezes é diferente, né? É, baseado em porta, né? Baseado na porta. Então, a operadora SIP, ela roteia chamadas com base na porta de registro, né? Na parte de por tronco por rede privada, então esse tipo de tronco pode ser usado quando a operadora SIP e o PBX estão na mesma rede privada, né? Então tem essa opção também. Ou conta tronco, né? Própria da operadora, né? Então é o mais fácil aqui de configurar isso, ou a opção via WebRTC, né? Essa opção de tronco WebRTC é aquela que ele gera um link aqui, né? Onde, por exemplo, não sei se vocês já repararam, né, em algum site, clica aqui, né? Tem lá um botão, clique aqui. Você clica, a web começa a fazer, ele gera um pop-up e começa a fazer uma chamada, né? Então, literalmente, eu não liguei nesse número. Ou eu cliquei no botão, né? E ele completa a chamada, e aí eu consigo colocar esse link aqui por detrás desse botão, né? Para ele redirecionar aqui no meu PBX, tá? Troncos WebRTC. Fazia tempo que uma solução não lançava isso no mercado, é, e aí a Star lançou recentemente, tá? Então, por exemplo, você pode colocar num totem, né? Clica aqui e fale agora, né? Então, você clica nesse totem, nesse botão do clica aqui, né? Ligue já, e aí ele começa já a fazer a chamada. Você pode colocar para cair na URA ou cair direto no ramal especificado, tá bom? Então, existem esses formatos de você fazer as configurações. E na aba avançada, deixa eu ver, teste algumas opções de codecs, né? Restrição de chamada de saída. Então, você consegue restringir aí algumas coisas desse tronco, tá? Então, para fazer a configuração do tronco, existem essas opções, ok? Função. Então, lembra que eu comentei que aqui dentro do ramal eu tenho um layout, né? A função desse usuário. Aqui na aba de função, eu consigo criar ou replicar copiar essa função, né? Então, por exemplo, administrador, o que que ele pode fazer? Ele pode gerir todas as extensões? Ele pode mexer no grupo de extensões, permissões, troncos, contatos? Não, eu quero que o administrador do sistema não mexa aqui nesses itens, por exemplo. Então, você consegue habilitar e desabilitar os perfis, tá? Então, é bem interessante essa parte de layouts de função, tá? Vários clientes já pediram esse tipo de permissão para que ele possa atribuir a seu time. Às vezes ele tem um time lá, o CTO, tem o administrador que é o master, né, que conhece tudo, e aí tem aí o seu coordenador, supervisor, né, que tenha seus acessos, mas que ele não tem acesso geral, ele é limitado a algum tipo de perfil. Então você consegue criar aqui os inúmeros perfis e aplicar a extensão até onde ela pode fazer ou não. Bom, lembrando que a Star é sempre
tudo é permissão, né? O que que você pode fazer, o que que você não pode fazer. Isso é bem legal, tá? Então, bom, basicamente essa aba de extensões de tronco, essas são as informações. Aba de contatos, né? Contatos da empresa, então você pode adicionar aqui contatos unitários. Então eu tenho aqui esses campos, né? Posso adicionar vários números aqui. É como se fosse um layout de CRM para colocar as informações dos meus clientes, tá? Posso importar uma lista, né? Ou exportar uma lista de contatos. E depois, claro, eu consigo colocar regras de permissões dessa pessoa acessar ou não esses contatos da empresa, ok? As listas telefônicas, né? Normalmente é sincronizado aí com o CRM, né? Então, toda vez que eu sincronizo um contato, ele fica registrado aqui nessa aba e também aqui na aba de contatos da empresa. E você pode também adicionar listas especiais aqui, telefônicas, unitariamente, tá bom? Bom, o servidor LDAP, né? é, ele pode ser configurado como servidor, né? LDAP, na verdade, esse item do PABX, que é onde você consegue fornecer todo o gerenciamento centralizado da lista telefônica, né? E com esse recurso, você pode armazenar as informações do contato no PBX e, por exemplo, iniciar uma chamada rapidamente, sem perder tempo de ficar procurando esse contato ou inserindo esse contato, tá? Então, ele integra aí rapidamente com o servidor LDAP, tá? Ah, por exemplo, se ele tiver ligado, um usuário saiu da empresa, né? E aí os aparelhos IPs têm lá a sua agenda telefônica, né? Então, se tiver integrado, né, com o servidor LDAP, eu excluí um ramal aqui do sistema, automaticamente sai ali do meu aparelho IP também, esse usuário, né? Então, se eu tiver integrado aí, tem essa opção de fazer esse sincronismo, tá bom? Bom, a parte de provisionamento de aparelhos, né? Então, existe alguns modelos já prontos, né? Homologados. Então, se você clicar aqui na aba de adicionar, existem alguns fornecedores já homologados. Então, Alcatel, Yealink, Fanvil, Grandstream, né? Muitos clientes perguntam: ah, mas se o meu aparelho aqui funciona? Eu falei, a maioria das vezes, sendo SIP, funciona, tá? Então, se você tem um aparelho SIP, às vezes você vai ter que atualizar ele, né? Por exemplo, os aparelhos da Cisco é bem burocrático relacionado a isso, né? Até porque eles foram feitos para usar na solução da Cisco, né? Os Avaias funcionam, os Intelbras, o Chip 125, que muitos têm, né? Que é um custo-benefício no mercado, né? Os Ialinks, todos os Ialinks, né? Estão homologados aqui. Vamos escolher aqui, por exemplo, a marca Ialink. Vamos colocar aqui o T23, né? Então, eu coloco o endereço do MAC desse aparelho, né? E aí eu seleciono qual que é o modelo dele, né? E aí autenticação de provisionamento automático. Então, link de provisionamento. Rola esse link lá no aparelho. Automaticamente atribuo esse ramal a uma extensão e salvando ele já tem esse provisionamento automático aí. Eu subo esse link, né, lá no meu aparelho e aí meu aparelho já fica com o meu usuário, tá bom? Bom, aqui na aba, por exemplo, repositório de recursos, então se tiver uma firmware nova, os modelos suportados de cada marca, né? Então você consegue ver aqui e saber o que cada um tem, né? Dentro dessa aba aqui. Então você pode subir um firmware novo, mexer aqui nas configurações do firmware desse aparelho IP, tá bom? Eu consigo personalizar um modelo aqui, né, de repositório diferente. Então, quero subir aqui um firmware novo, por exemplo, né? E aqui adicionar um firmware de um equipamento específico, tá? Bom, a parte de definições de chamada, rotas de entrada e rotas de saída, né? Bom, aqui na aba de tronco, né, é onde eu faço a autenticação, registro o meu tronco. E aqui na aba de definições de chamadas é onde eu faço a gestão de entrada e a gestão de saída das chamadas. Por exemplo, eu registrei lá um tronco, né, o 356450, e aí eu quero que toda vez que eu receber uma chamada desse tronco, ele caia onde eu pré-defini aqui, tá? Bom, é, eu seleciono o tronco, né, que eu criei, jogo para esse lado, né? Eu coloco aqui o formato de DID, que eu quero que ele
trabalhe, né? Então a gente coloca aqui, sei lá, 55, 19, 3500, 6450, né? É, e aí, nesse item, você coloca aqui todas as opções, né? Na verdade, eu tenho um modo de correspondência, né? Que é bem interessante. Então, eu tenho o formato DID, né? Eu posso trabalhar com que, na verdade, com corresponder, né? Toda vez que eu receber uma chamada desse tronco, ele direcionar as extensões pré-definidas, ou a um grupo de extensões, né? Ou a todas as extensões normais, né? Por padrão, eu deixo aqui em formato DID mesmo, que é o suficiente, coloco o número dele aqui, que ele vai tocar, e aí automaticamente ele já vai distribuir nos ramais ou na URA, tá? Bom, aqui embaixo também eu posso definir é, algumas, alguns recursos relacionados ao padrão desse, desse número que eu estou recebendo chamada, né? Se ele vai adicionar aqui um tipo de número, alguma máscara, né? Ou algum tipo de padrão que eu tenha lá na lista telefônica, tá? De chamadas, ok? Bom, eu normalmente não mexo aqui nessa aba, é muito específico quando o cliente precisa de algum tipo de padrão ah, de chamada, tá ok? Ah, e aí o mais principal, né? Então, basicamente coloco aqui o nome, né? Eu coloco aqui, por exemplo, entrada principal, por exemplo, né? Coloco o tronco, porque às vezes eu posso registrar vários números lá em cima, mas eu quero que quando eu receber chamada desse tronco, eu jogo esse tronco para cá, né? E aí eu coloco o formato de DID dele, qual que é o formato que ele vai chegar aqui dentro da empresa, né? E aí o destino em horário, por exemplo, padrão, né? Então, se eu não colocar a condição de tempo, eu só seleciono aqui para onde que eu quero que essa chamada seja encaminhada, se eu receber uma chamada dela. Então, se alguém ligar no meu tronco, eu quero que caia numa URA, por exemplo. Ah, não, eu quero que caia, por exemplo, no ramal do Rafael. Eu quero que caia num correio de voz, num grupo de toque, eu posso reproduzir uma saudação e desligar, eu posso mandar para um fax. Então, eu consigo definir algumas regras para onde eu quero que seja direcionada essas chamadas, tá bom? Aqui, se eu habilitar a condição de tempo, é muito legal essa parte. Então, eu coloco aqui, por exemplo, destino durante o horário de trabalho. Eu quero que aconteça o quê? Eu quero que a chamada vai para uma URA, né? Qual que é o horário de trabalho? Eu defino aqui nos horários de trabalhos e feriados, tá? Que eu já vou chegar lá. E fora do horário de trabalho, eu quero que quando alguém liga fora do meu expediente, caia onde? Eu quero que desligue a chamada ou reproduza uma saudação. No momento, todos os nossos funcionários estão desligados, né? Na verdade, nosso horário de atendimento é de tal até tal hora e entre em contato conosco ou deixa uma mensagem após o sinal, né? Então, é, você pode colocar esse destino fora de horário de trabalho, ou redirecionar, por exemplo, para um grupo de plantão, né? Você pode criar aqui um grupo chamado plantão. Então, já teve um cliente que fechou um projeto conosco porque tinha essa opção de direcionar para um número externo, né? Então, porque não tinha ninguém mais na empresa e ninguém queria acessar o ramal, então ele liga aqui para o ramal externo, quando chegar uma chamada fora do horário, ok? Nos feriados, mesma coisa. Então, o que que vai acontecer quando tiver uma chamada e for feriado, né? Então posso reproduzir uma saudação e subir essa saudação, né? Estamos em feriado, por favor, entre em contato conosco nos dias úteis, tá? Ah, eu posso ignorar destinos de feriados, né? Se habilitado o destino será inválido. As chamadas recebidas durante o feriado serão encaminhadas para outros destinos, como horário comercial, horário de intervalo ou período de tempo, né? Ou tocar no sítio de feriado durante os feriados, né? Então posso colocar essa opção. E detecção de fax, né? Então consigo colocar, detectar se, se vai ser enviado, né, o fax ou não, né? Hoje ninguém mais usa essa opção, então, mas eu consigo habilitar essa opção de fax, tá ok? Bom, salvo, né, e aplico.
As rotas de saída do mesmo jeito, então às vezes você tem vários troncos registrados lá, por exemplo, um tronco com DDD 011, outro 051, outro 81, né? E aí, você quer, por exemplo, que os usuários que fazem parte, por exemplo, do DDD 81, se eu não me engano é Recife, né? Eu quero que todo mundo de Recife saia pelo DDD, pelo tronco de Recife. Então eu venho aqui na rota de saída, né? Coloco o nome, saída, por exemplo, ou saída Recife, vai ter que colocar junto, né? O número que sempre vai chamar, né? Por exemplo, 34, 6450, né? Posso colocar isso. O, o formato de descagem, então, essa parte é bem interessante. Você consegue colocar regras, né? Então tem uma infinidade de regras aqui que você pode ler depois, que é, por exemplo, se eu colocar o X, ele vai corresponder aos números 0 e 9, né? Se ele vai colocar 0, não vai colocar 0, ou se ele vai adicionar o 55, né? Então, eu consigo colocar aqui o prefixo, então 55, então toda vez que liga, o próprio sistema, usando essa roda de saída, ele coloca o 55 ou retira o 55, né? Então você consegue trabalhar aí a questão das regras de saída. Tem uma regra também bem interessante que dá para colocar, por exemplo, você tem vários troncos registrados na sua plataforma, aqui na aba de troncos, né? Então, você tem vários troncos. E tem um DDD lá, por exemplo, 011, 019, 81, 51. E aí você pode colocar uma regra, por exemplo, se a sua equipe ligar para o 019, você coloca uma regra, por exemplo, aqui, que se ligar entre 011 e 019, ele usa esse tronco de saída, né? Se a minha equipe ligar para um número que é DDD 27, ele vai usar o mais perto. Então, você coloca a regra, por exemplo, quem ligar 020 até o 81 vai usar meu tronco de Recife, por exemplo, tá ali mais perto. Então, você pode colocar essas regras de saída, ok? Para usar qual que é o tronco que eu vou usar, como se fosse um número randômico, mas não é. Eu estou usando o mesmo tronco que eu tenho registrado aqui, mas aí o meu sistema escolhe qual que é a rota que eu quero utilizar para sair. Então, se eu coloco aqui, se eu ligar entre o 011 e o 019, eu quero que saia pelo número 011. Se ligar entre o 020, DDD 020 até o 031, vai sair pelo meu DDD 31 que eu tenho registrado aqui. Então você consegue colocar essas regras aqui, ok? E aí você escolhe o tronco que foi registrado aqui para esse lado, que a rota de saída vai ser, e quem serão os usuários que vai usar esses troncos de saída, né? Então, caso eu jogue aqui o Rafael Souza, e aí toda vez que o Rafael Souza ligar, ele, ele vai sair usando esse tronco que eu selecionei aqui nessa aba de troncos, tá ok? Aqui eu consigo colocar, por exemplo, lembra daquela questão do cadeado, do PIN, né, a lista de PIN? Então, se eu colocar aqui um PIN único, né? Então, coloca 1, 2, 3, 4, né? A pessoa vai ligar, ela vai pedir, digite seu PIN, 1, 2, 3, 4, e ela consegue fazer ligação de saída, né? Às vezes você quer restringir esse usuário de fazer chamada de saída, né? Cada um só pode fazer, por exemplo, ligações internacionais, então só usa quem tiver o PIN, ok? E aí tem também uma lista de PIN, que você pode colocar, importar uma lista de PIN, né? Quem tiver essa lista, dentro dessa lista, né, consegue fazer chamada, ok? Ou desativar, tá bom? Bom, e aí é sempre disponível, né? Ou você pode colocar horário de trabalho personalizado aqui para fazer com que essa chamada saia mediante aos períodos presetados, ok? Se estiver dentro do horário comercial, ele vai sair. Se não tiver, ele não vai completar a chamada, ok? Ah, o autoclip é um recurso bem interessante, ok? Que vocês podem usar. Eu desconheço aí em plataformas, mas vou explicar para vocês, tá? O autoclip, é um recurso que, por exemplo, vou citar um exemplo, é melhor. Eu liguei
para uma empresa, né? E essa empresa caiu no ramal da pessoa, né? Ou caiu no número de uma pessoa, pode ser para empresa, pode ser no número de celular fixo, alguma coisa assim. E aí, essa pessoa não atendeu, né? Liguei de novo, ela não atendeu, tal. Eu posso deixar o correio de voz, né? Ou, beleza, eu posso tentar mais tarde. Se essa pessoa retornar a chamada, o meu sistema, ele vai ver que eu, Rafael, tentei fazer uma chamada para esse número. E aí, em vez de cair, por exemplo, no PABX, na URA, né? De cair na URA diretamente, ele já cai direto no meu ramal, sem passar pelo processo aí de URAs, de grupos, entendeu? Por quê? É uma memória do sistema, você coloca qual que é o tempo que vai manter essa gravação, né? Que vai manter essa direcionamento, né? Apenas chamadas perdidas, ou combinar os troncos de saída, então você pode configurar toda essa questão. E aí, se a pessoa retornar, ela cai direto no seu ramal, tá? É um recurso muito legal, muito interessante aí que o IAStar consegue fornecer para vocês, ok? Eu vou desabilitar aqui, deixa eu ver. Bom, horário de trabalhos, né? Que eu comentei, então você pode adicionar um horário de trabalho aqui, então das 8, por exemplo, né? E 8 horas, vou colocar aqui e até sempre cuidado com a hora cheia, né? Então, por exemplo, eu coloco 17h59, tá? Porque senão ele vai considerar o 18 horas, né? Inteiro. Então, das 8 às 17h59, né? Se vai ter algum horário de pausa ou não. E os dias da semana, eu quero de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Posso colocar opções avançadas aqui, por exemplo, todo mês, né? Ou os dias da semana, né? Então, são bem legal, tá? E aí, opções aqui de você remarcar isso, tá? Colocar um título, tá? Bom, ah, eu posso salvar essa opção, né? Deixa eu ver se eu consigo salvar. Não, é que eu coloquei opções avançadas. Tem que ser dias da semana aqui, boa, tá? E aí, aplicar. Automaticamente, minha rota de entrada, né? Lembra aqui da rota de entrada? Eu posso colocar condição de tempo, baseado em tempo aqui. Deixa eu ver, destino durante o horário de trabalho. E aí ele segue essa regra aqui, tá bom? Que eu coloquei. Então, se fugir desse horário, fora do horário de trabalho, se alguém ligar 18h01, já entra aí na URA ou no destino que você presetar, tá bom? Aba de números de emergência, então você consegue criar aqui números de emergência, né? Então, o nome, sei lá, polícia, né? E aí o número da emergência, o 90, por exemplo. E aí, se essa pessoa vai usar esse tronco, ou se vai usar uma extensão, e eu coloco aqui o, o tronco que está registrado lá em cima, né? Que vai usar para ligar para essa número de emergência. E, por exemplo, um código rápido, né? Então a pessoa não lembrou do 90, mas você coloca aí 999, por exemplo, a pessoa pode usar esse código aí, tá bom? O que mais que a gente pode falar dos números de emergência? Contato de notificação para emergências, né? Então, uma extensão específica você pode colocar para um grupo, para um gerente personalizado, né? E aí vai mandar aqui um e-mail ou discar para o celular qual que é o número do celular que vai discar, né, ou discar a extensão, por exemplo, né? E vai mandar aí essa questão de número de emergência, tá? Então, você pode ter um contato de notificação de emergência aqui, tá? Principalmente a questão de notificações do PBX, tá? Mas é que você consegue configurar em outro lugar também, beleza? Bom, eu acho que essa primeira parte do treinamento a gente finalizou, tá? E aí amanhã a gente fala sobre correio de voz, toda a questão de funcionalidades, né? Parte de mensageria, definições de PBX, sistemas, segurança, manutenção, né? Integração
relatórios e os planos, tá bom? Bom, ah, deixa eu parar de compartilhar, né? Stop share. Opa. Espero que todos tenham compreendido o nosso treinamento. Ah, e aí vocês podem depois acessar. A gente gravou esse treinamento, né? Para que vocês possam ter autonomia para depois vocês assistirem, ok? A intenção é ser o mais explicativo possível. E aí tem uma pergunta bem interessante sobre a questão do tempo da demo, né? O PBX não se exclui, ok? Ele só vai ficar inativo para uso, o cliente não vai conseguir usar mais. Mas ali ele não exclui, você tem que ir lá e deletar, beleza? Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Tem bastante pessoas aqui nos prestigiando. Um ótimo dia para vocês e a gente se fala amanhã novamente, ok? Muito obrigado e um ótimo dia para vocês. Todas as dúvidas, tá? Vocês podem anotar e mandar, por exemplo, para a gente, tá bom? Para a gente ser mais breve aqui no treinamento, senão vai ficar muito grande, tá bom? Um abraço para todos e até mais.